Verbo é a palavra que expressa a ação, estado ou fenômeno da natureza. Veja o exemplo: Paulo soltou pipa. O verbo soltou indica a ação, pois significa que Paulo está fazendo alguma coisa. No caso, ele está soltando pipa. Observe o outro exemplo: Carla jogará bola no domingo. O verbo jogará indica uma ação, pois expressa que Carla irá fazer alguma coisa. No caso, Carla irá jogar bola no domingo. Vamos analisar o próximo exemplo: a garota está contente. O verbo está indica a forma como a garota se encontra. No exemplo, a garota está contente. Uma dica prática para identificar se o verbo indica estado, é ler a frase. Se ela mostra o sentido de como uma pessoa ou objeto se encontra, o verbo indicará estado. Outro exemplo: está chovendo muito hoje. O verbo chovendo indica fenômeno da natureza. Todo verbo que transmite a ideia de tempo indica fenômeno da natureza. Então, você já sabe que o verbo é a palavra que indica a ação, estado ou fenômeno da natureza, mas antes de você saber se indica a ação, estado ou fenômeno da natureza, você precisa identificar o verbo na frase. E para isso, você deve guardar essa dica. Verbo é a palavra que eu consigo conjugar, ou seja, se eu não conseguir conjugar a palavra, ela não será verbo. Veja o exemplo: Marcelo estuda muito. Observe que na frase, eu tenho o verbo, estuda, e ele é verbo, porque eu consigo conjugar. Vamos lá conferir a conjugação. Eu estudo. Tu estudas. Ele estuda. Nós estudamos. Vós estudais. Eles estudam. Eu consegui conjugar o verbo estudar, o que eu não consigo fazer com a palavra Marcelo e muito. O verbo pode estar no presente, passado ou futuro. Veja o exemplo: eu leio a história. O verbo da frase é leio, pois é o único que consigo conjugar. E indica presente, pois expressa o que está acontecendo no exato momento. Vamos analisar outro exemplo: meu irmão foi ao passeio. O verbo foi indica uma ação passada, algo que já ocorreu. E por isso, o verbo está no tempo passado ou pretérito, que é a mesma coisa. Veja outro exemplo: mamãe fará minha festa. O verbo fará expressa uma ação que ainda vai acontecer, e por isso, o verbo está no tempo futuro. Para identificar o tempo verbal, basta ler a frase, ela por si só, já vai transmitir a ideia de que está no passado, presente ou futuro. O verbo pode estar na primeira, segunda ou terceira conjugação. O verbo da primeira conjugação são aqueles terminados em ar. Exemplo: brincar, passar, nadar. Alguns exemplos de verbo da segunda conjugação são vender, correr e ler. E o verbo de terceira conjugação são aqueles terminados em ir. Como as palavras abaixo: partir, sorrir e preferir. O verbo pode apresentar três modos. Ele pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. O modo indicativo é aquele verbo que representa uma certeza, ou seja, algo que realmente irá acontecer. Exemplo: nós vamos ao cinema. O verbo vamos está no modo indicativo, pois indica uma ação que irá acontecer, que é ir ao cinema.
O modo subjuntivo é aquele que expressa uma dúvida, ou seja, se vai realmente acontecer ou não. Veja o exemplo: se você fosse comigo, ficaria contente. Observe que o verbo fosse e ficaria indica uma dúvida, pois pode acontecer ou não. É como dito na frase: ninguém garante se ela ficaria mesmo contente, se ele fosse com ela. O modo imperativo expressa uma ordem, ou seja, algo que alguém está dizendo para fazer ou não fazer. Veja outro exemplo: não faça isso, pode se machucar. O verbo faça está indicando uma ação da qual você não pode fazer, expressa uma ordem, e o verbo machucar está expressando a consequência, caso se resolva descumprir essa ordem. O verbo pode apresentar três formas nominais. Ele pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O verbo no infinitivo é aquele que apresenta sua forma original, sem conjugação. Exemplo: falar, vender, partir. O verbo está no gerúndio, quando indica uma ação em continuidade, ou seja, que está acontecendo e que continuará. Veja o exemplo: brincando, o verbo com essa terminação indica que está no gerúndio. E por último, o verbo pode estar no particípio, pois expressa uma ação passada, ou seja, que já aconteceu. Exemplo: ele havia cantado uma canção natalina. Outro exemplo: Paulo havia participado da apresentação.